minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia, paz e bem. Meus irmãos, me chamo Antônio Elton, sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luiz, aqui diocese de Manaus. E hoje, sábado, dia 27 de julho de 2024, eu tenho o prazer e a alegria de poder partilhar com os irmãos a liturgia de hoje, do Evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. Mas antes de iniciarmos, meus irmãos, com a leitura e a partilha, vamos pedir a Deus que se faça presente nesse momento, que Ele possa nos dar a graça de bem entender nesse Evangelho de hoje. Mais do que entender também, alegrar o coração de Deus colocando em prática aquilo que Ele vai suscitar em nosso coração. Por ser final de semana, coloquemos também desde já a nossa missão, os que trabalham na messe, os semeadores aí de fim de semana, os nossos padres também que têm uma missão importantíssima aí no povo de Deus. Enfim, pelos nossos irmãos enfermos que não podem mais ser missionários, mas fazem missão também recebendo missionários, isso é bom também. Enfim, por cada um de nós, que Ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso evangelho de hoje, como eu já falei, é Mateus, capítulo 13, versículos do 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu-lhe também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos já há alguns dias com Jesus aí, usando parábolas para se comunicar com os seus discípulos. Salvo me engano, na terça-feira nós teremos a continuação desse evangelho, do semeador, do trigo e do joio. O que esse evangelho, meus irmãos, ele tem logo de início a nos falar? Meus irmãos, o discernimento. Discernir a hora, a ação, o esperar, o acreditar, o saber que é Deus quem está à frente de todas as coisas, saber que é Deus quem sabe a hora certa e saber que nós, homens, se formos agir pela nossa vontade, por impulso, acabamos às vezes fazendo muita coisa ruim, muita bobagem. Porque vejam bem, o homem semeou uma boa semente, aí nasceu, começou a criar os grãos e apareceu também o joio. Humanamente falando, meus irmãos, humanamente falando, você e eu, nós iríamos sim ir lá e arrancar o joio. Nós iríamos sim arrancar o joio. Esse é o homem falando, nós iríamos sim, mas Deus não, Deus tem um propósito. Deus tem um plano, Deus tem um projeto também.
Porque veja bem, interessante que o grão de trigo ele granula, né? Ele cria grãos. O joio não tem grãos. É idêntico, é muito parecido o grão de trigo com o joio, só que o grão de trigo tem algo dentro da semente, ali do grão. E do joio não tem. Então é interessante desde já a gente ter isso em mente, né? E Jesus ele vai explicar na terça-feira, né? Como ele vê que os discípulos não conseguem compreender, ele vai explicar bem direitinho. Ele vai dizer o seguinte, né? Que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus. É Jesus quem semeia a boa semente, meus irmãos. O campo é o mundo onde você e eu estamos. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, é você e eu. Os joios são os filhos do maligno. Às vezes nós também somos joios, né? Somos vazios também. Agimos, né, por impulso. Da boca para fora falamos de Deus, mas interiormente somos vazios. Muitas vezes sim. O inimigo que semeou, esse sim, é o diabo. A colheita é o fim do mundo e os ceifadores são os anjos. Portanto, tanto Jesus, veja bem, tanto Jesus como o diabo são semeadores. Jesus semeia o bem, enquanto o diabo semeia o mal. É como se dissesse, se você pratica o bem, colherá o bem. Se pratica o mal, colherá o mal. Essa, meus irmãos, sempre foi a grande proposta de Deus para cada um de nós. Discernir o bem do mal. Jesus não se propôs a separar o joio do trigo fora do templo, e nem o demônio também. Porque veja bem, o demônio também poderia colher também o joio, mas ele não colheu. Ele vai esperar até o último dia para tentar bagunçar com a vida dos que são boa semente. Ambos estavam fazendo a sua parte, ou seja, semeando. O diabo está fazendo, meus irmãos, o mesmo que você faz, é o mesmo que eu faço, ou seja, semeando também. Se nós soubéssemos discernir o bem do mal e tivéssemos força para seguir o bem, somente o bem, sempre o bem, quando Deus vier e julgar, e só Ele tem o poder de separar o bem do mal, nós estaremos preparados para participar do reino do Pai. Veja bem, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas Deus um dia virá julgar o bem do mal. E Jesus quer nos dizer hoje, meus irmãos, tenhamos discernimento para viver no reino, no mundo, que não é de Deus. O próprio diabo, quando está tentando Jesus no deserto, ele mostra os reinos, né, do mundo. Então, não é. No entanto, saibamos passar por aqui com astúcia e sabedoria, para depois encontrarmos realmente o reino de Deus. Nesta vida terrena aqui que nós estamos, nós não temos, né, a ideia do que seja realmente o reino dos céus. Por isso pedimos, venha a nós, Senhor, o vosso reino. Todos os dias, todas as vezes que nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos, venha a nós, Senhor, o vosso reino, porque nós não sabemos de fato como que é. A gente experimenta, a gente vislumbra, né? A gente tem ideia do que seja, no nosso coração a gente experimenta, né? Mas o mundo de fato ainda não conhece o reino de Deus, né? E Deus quer que seu reino venha e substitua esse que está aqui. Mas depende de mim e depende de você, de sermos boas sementes. Não se fortalece e nem se cria dois reinos no mesmo local. Por isso que esse reino, esse mundo, ainda jaz no maligno, mas o maligno tem data de validade. Né? O poder, a força do nosso inimigo, do diabo, tem data de validade. Vai ter uma hora que ele vai ser realmente enxotado daqui. Por isso que ele tem pressa. Por isso que ele tem, assim, ele não tem pressa, né? Ele espera. Ele espera porque ele sabe que muitos e muitos mesmo
estão sendo semeados aí para o mal, esses vão, assim como ele também, arquitetar e discernir para o mal. Peçamos ao Senhor, meus irmãos, a graça de ser um bom trigo, que as pressões dos filhos do maligno jamais sejam suficientes para nos levar a renunciar à nossa condição de filho do reino. Queremos estar sempre a serviço de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Foi Deus que nos colocou nesse mundo. Deus tem um sonho, um projeto para a nossa vida. O que Ele quer que a gente discernir o bem do mal, ter paciência, esperar nele, na hora certa agir, confiar em Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. E nós temos que saber que se Deus sabe o que está fazendo, eu tenho que confiar 100% em Deus, saber que tudo isso que a gente vê de ruim nesse mundo, isso vai passar. A hora do mal vai chegar. Parece que estão vencendo, mas não estão não. O mal, quando chega próximo de ser derrotado, ele começa a se debater. Então o inimigo está se debatendo porque ele sabe que a sua hora está próxima. Então, meus irmãos, que tenhamos a graça e a alegria de podermos sermos bons trigos, darmos muito orgulho para Jesus, darmos muito fruto, porque é isso que Ele quer, é isso que Ele espera de cada um de nós. Saibamos discernir o bem do mal, saibamos esperar em Deus e também confiar em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje